Meus amigos, parece que dessa vez o sistema sentiu muito a nova rodada de sanções da Lei Magnitsky contra violadores de direitos humanos e aqueles que corroboram com a ditadura em curso no Brasil. Eles perceberam que não são inatingíveis, mais do que isso, que o seu entorno, sobretudo como foi o caso de Alexandre de Moraes, os seus familiares não são inatingíveis, né? O poderio norte-americano realmente alcança muito longe. O que na verdade não foi uma sanção contra a esposa de Alexandre de Moraes, foi mais uma ampliação da sanção já existente a Alexandre de Moraes. O governo norte-americano enxerga que ele está burlando aí a aplicação da Lei Magnitsky, usando a esposa para isso, usando o instituto, né, que comprou imóveis, enfim, que detém ali todo o patrimônio da família e tudo mais. Já fala-se aí dos filhos do ministro Alexandre de Moraes, que serão sancionados também, mas tudo, como eu falei no vídeo de ontem, é de forma gradativa. Trump não vai sancionar todo mundo de uma hora para outra, porque não é assim que ele trabalha. Lembrando que ele nunca perdeu um embate, ele nunca perdeu uma guerra que ele declarou, né? Guerra metafórica ou guerra verdadeira, né? Como foi o caso lá do Oriente Médio mais recentemente, e está prestes a acontecer também na Venezuela, mas esse é um outro assunto. A questão principal aqui é que o sistema sentiu muito esse golpe. E não adianta dizer que não sentiu, porque sentiu, cara. Se não fosse isso, Alexandre de Moraes não tinha postado uma nota dizendo que isso é um absurdo, né? Abre aspas. A ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky, a minha esposa, não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América, de respeito à lei e o direito fundamental, como também viola o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário, né? É uma mentira. Os Estados Unidos têm um histórico de respeito à lei. Quem não tem é quem é violado pela lei norte-americana e denominado como violador de direitos humanos. Essa é a questão, né? Violado não, quem é sancionado pela lei norte-americana e é tido como violador de direitos humanos. Outra coisa, essa questão de viola o direito internacional. Peraí, o Brasil é signatário de diversos pactos internacionais. O Brasil não segue várias diretrizes presentes nesse pacto, como, por exemplo, o de garantir aos acusados o direito ao juiz natural. As pessoas do 8 de janeiro não tiveram esse direito. O direito à ampla defesa concedido aos advogados dos seus clientes simplesmente não existiu. Foi cortado o direito de sustentação oral durante o processo. Veja, pessoas comuns, senhoras com Bíblia debaixo do braço, bandeira do Brasil, não tinham que estar respondendo no Supremo, onde não há possibilidade de recurso. É a última instância, não é o juiz natural. O Bolsonaro não era mais presidente, não tinha que responder no Supremo. No meu entendimento, não tinha nem que estar respondendo porque não cometeu nenhum crime. Mas é isso. Então, o Alexandre de Moraes querer falar em violação de direito internacional, é ele que faz isso. E por último, viola a soberania do Brasil. Viola a soberania do Brasil? A Lei Magnitsky não interfere em nada na soberania do Brasil, nem no Brasil, em nada. A Lei Magnitsky apenas pune aqueles que tenham, de alguma forma, relação com os Estados Unidos. Então, você não pode mais pisar nos Estados Unidos, tá? Você não é mais bem-vindo lá. Você não pode ter relação com empresas norte-americanas. Não pode. Acabou, você não pode ter um cartão de crédito, não pode ter um Gmail, não pode ter uma Netflix, nada. Nenhuma empresa que seja norte-americana pode ter relacionamento com você. E isso não tem nada a ver com violação à soberania nacional. Quer um cartão? Pega um cartão brasileiro. Pega um streaming brasileiro. Não tem Disney no Brasil, né? Enfim, dá seus pulos, vai no Play Center, vai no Hop Hari, enfim. A questão é, a Lei Magnitsky é para apenas relação Estados Unidos com qualquer outra nacionalidade. Você não pode ter porque eles entendem, a maior democracia do mundo, entendem que você viola direitos humanos. Esse é o ponto. Então não tem nada de violação à soberania nacional. E o Eduardo Bolsonaro, pessoal, ele foi pro tudo ou nada. Realmente a gente tem que admirar, tirar o chapéu pela coragem que ele teve. Se você acha que é certo ou errado, não é essa a questão. A questão é, ele realmente foi muito corajoso, porque sair do Brasil, ficar longe do pai, talvez, cara, me dói dizer isso aqui, mas é uma realidade. Talvez um pai não veja mais o seu filho em vida. Pois é. O Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil sabendo que poderia não ver mais pessoalmente, não poderia não dar mais um abraço no seu pai, Jair Bolsonaro.
Mesmo que a gente consiga anistia, mesmo que a gente consiga maioria no Senado ano que vem, a gente sabe, a saúde do presidente Bolsonaro é frágil em razão de um atentado de um ex-filiado do PSOL. E eu oro para que Bolsonaro viva aí 100, 120 anos, cara. Mas a questão é, o Eduardo sabe que a situação do pai é complicada. Ainda mais agora que ele está sendo condenado, vai ser preso, né, em regime fechado. Talvez isso piore o seu quadro. Talvez essa seja realmente a intenção do sistema. E ao tomar a decisão de sair do Brasil, fazer essas denúncias e lutar pela nossa liberdade, cara, não tem como denominar de outra forma. É um ato de coragem. É tudo ou nada. Ele sabe que a vida do pai e a sua própria vida vale menos do que a liberdade de toda uma nação. E é isso que está em jogo, é a nossa liberdade. E como disse o próprio presidente Bolsonaro em várias ocasiões, não há vida sem liberdade. Uma coisa depende da outra. Então, ele realmente foi por tudo ou nada. E eu não acredito num recuo, a não ser que nós voltemos a uma normalidade democrática. Tá? Não estou falando aqui de torcida, do que eu acho, do que eu quero, não. Essa é a realidade. Nem o Eduardo vai recuar aí nessa, digamos, intermediação, nem o governo norte-americano, nem Donald Trump vai recuar, né? Até porque eles já disseram que não negociam com terroristas, não negociam com violadores de direitos humanos, né? Então, a única conversa que vai ter será após a aprovação da anistia ampla, geral e restrita. Aliás, esse é outro ponto importante, né? Porque eu vi aqui, inclusive, mais cedo, que o Congresso não vai votar essa semana essa dosimetria, né? Projeto que foi substituído pela anistia, né? Ou a anistia foi substituído por esse projeto. Claro, a mando de Alexandre de Moraes. Ele deu aval aí para aprovar o PL da dosimetria, que basicamente, resumidamente, reduz aí um pouco, né? Mais ou menos pela metade a pena de todos os réus do 8 de janeiro. Mas não de Bolsonaro, né? De Bolsonaro reduziria ali alguns anos. Não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa anular esses crimes imaginários que não aconteceram. Golpe de Estado, atentado contra o Estado democrático de direito. Esquece, isso não aconteceu, cara. Isso não aconteceu, isso é fantasia. Isso é fruto da imaginação e, claro, da perseguição política que há a um espectro político ideológico no Brasil, que é a direita, exclusivamente a direita, porque as instituições, as esferas de poder estão tomadas pelo viés esquerdista. A gente vê aí ministros do STF, basicamente, todo dia, abertamente, dizendo de qual lado político está. O Barroso, vencemos o bolsonarismo. O Gilmar Mendes comemorou ontem as manifestações da esquerda. O cara declaradamente é de esquerda, declaradamente é contra Bolsonaro, é inimigo político, age como político. Então não adianta negar, o mundo está vendo isso. É por isso que não há possibilidade de recuo e de pacificação sem anular esses crimes imaginários. Entende? O que pode haver é a condenação pelos crimes que de fato ocorreram. Por exemplo, depredação do patrimônio público. Isso ocorreu. E eu defendo que quem depredou patrimônio público pague por isso. Sabe qual é a pena para depredação do patrimônio público? Cesta básica, serviço comunitário. Aquelas pessoas que fizeram isso já teriam pago há muito tempo. Mas em hipótese nenhuma, pena de reclusão. Afinal de contas, a gente já teve protestos no passado da esquerda, inclusive invasão de um ministério, tacaram fogo no ministério, não me lembro agora qual, e não aconteceu nada com essas pessoas. Nada. Por que agora inventam essa narrativa de golpe? Então o país realmente precisa ser pacificado e isso não vai acontecer sem uma anistia. E olha, eu não sei se é um bom ou um mau sinal, mas o fato deles não votarem mais nessa semana o projeto da dosimetria levanta aí vários questionamentos, né? Será que eles vão discutir uma nova estratégia? Será que o fato deles não votarem esse PL essa semana já não sinaliza um recuo? Opa, peraí, vamos analisar melhor, né? Semana que vem a gente traz um outro texto que talvez agrade mais, né? Não sei, mas teremos novidades por aí. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.